Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iluminismo, tá? É a próxima etapa aí da Idade Moderna, né? Quase o fim, porque aí a gente tem a crítica de todo o antigo regime que é o regime absolutista, né? Que perdurou durante todo o Estado moderno, praticamente, em todas as principais nações aí estudadas da Europa. Então, o iluminismo vem como uma crítica a esse antigo regime. É um movimento de caráter bem liberalista, ou seja, nós podemos definir o iluminismo, se fosse para nomear com uma palavra, seria liberalismo, porque o iluminismo ele dá início a liberalismo, ao chamado sistema liberalista, e que vai perdurar até 1930, tá? Então, ele desencadeia aí por muito tempo o liberalismo, né, criado aí por Adam Smith, principalmente no seu livro A Riqueza das Nações, tá? Na qual já tem um vídeo aqui falando sobre este livro, ok? Então, vamos lá. Então, o iluminismo, ele tem origem, inicialmente ele surge aí no final do estado da Idade Moderna, né? Nós já falamos, já teve a expansão moderna, já teve a reforma protestante, já teve a contra-reforma, o renascentismo está acontecendo e tal, a formação dos estados, enfim, durante tudo isso. E nós temos aí o começo de críticas ao regime, ao antigo, chamado antigo regime, que é o regime absolutista, né? E essas críticas são feitas por quem? São feitas por alguns filósofos, alguns nomes, né, reconhecidos, como é, Adam Smith, né, o próprio Adam Smith, que fala sobre isso, da não intervenção do Estado monárquico, no caso, aí, no contexto de Adam Smith, no contexto qual ele vivia, né, ele estudou as relações econômicas. Nós temos aí a não intervenção do Estado, então nós temos a crítica de Adam Smith, nós temos a crítica de Voltaire, nós temos a crítica de Robespierre, nós temos crítica de Rousseau, Montesquieu e entre outros, né, entre outros pesquisadores. Então, esses todos vão fazer crítica a esse antigo regime, pois ele acredita que o antigo regime era baseado em estamentos, né? Ele tem as divisões, tem o primeiro estado, que é o clero, que é a igreja. O segundo estado, nós temos o rei, né? Na verdade, o primeiro estado é o rei, o segundo estado é o clero. Depois nós temos, ou eles se contrapõem aí, enfim. Depois nós temos o quarto, o terceiro estado, né, que é a base ali, a população, enfim. E o quarto estado, que basicamente o resto, né, os escravizados, enfim, a população que era tida como inferior, né? Então, ali na base da pirâmide social. Então, no contexto do Estado moderno, nós temos essa divisão da sociedade. Vamos falar assim, a pirâmide etária da Grécia, a gente vimos a pirâmide etária não, pirâmide social, pirâmide etária. Pirâmide social da Grécia, vimos a pirâmide social da Roma, vimos a pirâmide social da Idade Média, né, que tem os suzeranos, os vassalos, enfim, o clero, os suzeranos, vassalos. Nós vimos aí aqui no Estado moderno nós temos essa pirâmide social baseada no primeiro, segundo e terceiro estado, tá? E aqui nós temos a crítica a esse antigo regime que foi o monárquico, o absolutista. Mas aí não surgiu exatamente ali no final do Estado moderno, né? Porque a gente viu que a Idade Moderna tem início, na Idade Moderna, perdão. Então, a Idade Moderna ela tem início ali com com as revoluções burguesas, né? As revoluções burguesas, as revoluções camponesas, né? Ali no final da Idade Média, né? E início aí da Idade, começa o início, as expansões marítimas também é um
fator ali que faz iniciar a Idade Moderna, e a Idade Moderna vai até a Revolução Francesa, né? Vai até a Revolução Francesa em 1789, tá? Então, se ela vai até a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa por si só, eu sei que ela influenciou muitos outros, outros eventos, como a independência dos Estados Unidos, enfim, mas ela não marca, só ela não marca o fim da Idade Moderna, como também a Idade Média, o Iluminismo. O Iluminismo, né, essas críticas também vai delimitar ali o final da Idade Moderna. A Idade Moderna, o final da Idade Moderna se dá, então, pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo. Então, voltando ao Iluminismo, qual a origem desse Iluminismo? Ele se inicia essencialmente ali na Inglaterra durante as Revoluções Inglesas, e eram consideradas revoluções liberais. A mais conhecida, uma das etapas dessa revolução, é a Revolução Gloriosa, em 1688, né? Que foi uma das etapas dessa Revolução Inglesa, além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. Por quê? Depois ali da morte, as reivindicações de Cromwell foi morto, aí sumiu Jaime, segundo os direitos humanos, a Carta Humana, a população queria muitas críticas em relação ao absolutismo inglês, né? Principalmente toda a dinastia ali, tudo, todas as tribulações que vieram ali. Então, isso enfraqueceu muito a monarquia, tá? E daí surge, tanto que aí surgiu as críticas, né? E resultou no fim, realmente, ou fim não, o enfraquecimento da monarquia, a queda do absolutismo inglês foi o primeiro a sofrer uma queda aí, porque tinha um lema, né? O rei, ele reina, mas não governa aí, porque ele tirou um poder substancial desse rei, né? Inclusive foi uma crítica feita por John Locke também, tem um vídeo aqui falando sobre John Locke, sobre o, o governo, a sociedade e o governo civil, né, de John Locke, acho que é esse o nome do livro, que fala sobre essa relação, né, do Estado, da formação do Estado moderno, principalmente inglês, e essa influência da Revolução Gloriosa, tá? Ele cita bem no comecinho aí. O liberalismo, então, ele é necessário, ele tem como necessidade uma constituição, ele não quer mais que as leis emanem do rei, as leis não têm que emanar do rei mais, eles querem uma constituição, um grupo de pessoas que formem ali, construam, façam assembleia e construam as leis, e ponham ela em prática através de uma constituição, de uma carta magna ali, como havia feito ali com a construção dos direitos da Carta dos Direitos Humanos, tá? Direitos do cidadão, do homem, enfim. Então, nós temos esse caráter liberalista, pode ser muito bom, mas posteriormente não vai ter uma crítica, né, que perdurou realmente até 1930. Antigamente era a monarquia, depois veio o liberalismo, posteriormente, em 1930, com a crise, né, de 1929, a queda do queda das bolsas, né, e deu início aí uma novo sistema, que foi o keynesianismo. E depois o keynesianismo caiu por terra e surgiu o neoliberalismo, né? Implementado principalmente por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, nós temos aí o neoliberalismo renascendo, mas ainda com uma intervençãozinha do Estado ali no neoliberalismo. Aqui no liberalismo eles não queriam nenhuma intervenção do Estado, tá? Então, nós temos essas características liberais. O que o liberalismo ele propõe? Ele propõe um Estado sem divisões, né? Não pode ter privilégio, tem que ter um caráter liberal mesmo. Tem que, tem que haver uma constituição, tem que ser certinho e tal. E um grupo de pessoas ali que tenha conhecimento que façam isso, não o rei, né? E seja isso, reinado hereditário, tá? Então, como eu havia dito, ele dura até 1930, né? Ali, então, inicia principalmente com Adam Smith, inicia lá na Inglaterra, Adam Smith aí nesse apogeu, nesse final da Idade Média, ele publica A Riqueza das Nações,
tá? A qual critica o liberalismo, o mercantilismo, e a mão ali, a intervenção ampla da monarquia ali no mercantilismo e tal. Então, nós temos aí o novo, não chamado liberalismo inglês, né? Ele aborda os aspectos positivos, mas aqueles negativos, como eu havia dito, né? Do Estado não intervir ali nas relações de burguês e proletariado, posteriormente. Tem o liberalismo econômico, né? Que foi o pai, que é o Adam Smith, e, e nós temos os críticos, né? Que foi o Barão de Montesquieu, nós temos que foi o Barão de Montesquieu que falou das leis, né? Dos poderes, né? Nós temos com a lei, o espírito das leis, o livro, né? Então, Voltaire, né, que criticava o deísmo, né, criticava a questão, defendia a questão da liberdade de expressão, expressamente defendia, tanto que tiver uma redação sobre liberdade religiosa, só citar Voltaire, tá? A expressão religiosa, liberdade de expressão. Posso não concordar com o que diz, mas defenderei o direito de dizer, dita por Voltaire. Né? Nós temos aí outro crítico, foi o Rousseau também criticou, né? Publicou ali o livro dele, O Contrato Social, com base nisso. Houve também a publicação da enciclopédia, foi a reunião de todo um conhecimento, né, bem substancial em um livro, ou livros, né, a fim de dinamizar aí o conhecimento, e o despotismo esclarecido, que foi como os monarcas, a crítica, né, ao desportismo esclarecido, que era como chamavam os antigos monarcas, né, do antigo regime, ok? Então, aqui nós temos vários despotas esclarecidos, né, que era não necessariamente monárquica, né, mas pessoas que tinham influência, sim. Um deles foi o Marquês de Pombal, ministro de Dom José, do imperador, né, do rei Dom José I, absolutista português, né? Então, muitas características, a característica do iluminismo é pela essa crítica ao iluminismo, ao antigo regime. Questões, né? Voltaire defendia o quê? Liberdade de expressão religiosa, né? Tá na cara, como eu acabei de falar. Ele defendia a liberdade de expressão. Qual país pode ser considerado o berço do iluminismo? Inglaterra, né? Como nós vimos, foi Inglaterra. Voltaire defendia a liberdade de expressão, tá repetida. Rousseau foi um dos primeiros a criticar o quê? Rousseau, a autonomia do Papa, a propriedade privada, o cristianismo. Foi o primeiro a criticar a propriedade privada. Acho que foi a propriedade privada. É um dos princípios do liberalismo econômico, mercantilismo, servidão ou lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura, que o liberalismo ele vai criticar justamente o mercantilismo. E ele acredita que essa lei da oferta e da procura é a lei máxima, a lei que rege, a lei que a mão invisível, né? A mão ali, a lei básica que regulamenta o comércio, né? É a lei da oferta e da procura, sem a necessidade do mercantilismo, sem a necessidade de intervenção do Estado. Qual a principal estrutura política que o iluminismo se opôs? Absolutismo, né? Como eu havia falado, foi o sistema político que o iluminismo criticou. Dentre as políticas econômicas a seguir, qual se opôs ao iluminismo? Ao mercantilismo. O iluminismo criticava o mercantilismo, criticava tudo isso aí que vinha da Idade Moderna. Qual desses principais princípios presentes na Declaração da Independência das 13 colônias foi inspirado nas ideias iluministas? Letra A, governo republicano. O filósofo iluminista que tem como principal característica anticlericalismo foi Voltaire. Criticava aí a igreja, ele era ateu, então. Voltaire. Nós temos aí a próxima questão. A história das ideias, tá? A história das ideias e dos movimentos intelectuais tem grande importância para compreendermos transformações e características fundamentais
da nossa sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. No livro Hobsbawm, Eric von Hobsbawm, A Era das Revoluções. O povo adora citar Eric von Hobsbawm. Na última parte do século XVIII, o evidente sucesso internacional do poderio capitalista britânico levou a maioria destes monarcas, ou melhor, seus conselheiros, a tentar programas de modernização intelectual, administrativa, social e econômica. Tá? Naquela época, os príncipes adotavam o slogan do iluminismo, do mesmo modo como os governos de nosso tempo, por razões análogas, adotam slogans de planejamento, iluminismo, slogan de iluminismo e o slogan de planejamento, né? Os slogans, só que em contextos diferentes. A história das ideias dos movimentos intelectuais tem grande importância, né, para compreender as transformações características fundamentais da nossa sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Se refere ao poderio britânico do século XVIII? Se deve à conquista das colônias no espaço afroasiático? Não. O fato histórico descrito no texto ficou conhecido como despotismo esclarecido. Exatamente, despotismo esclarecido, que foi aí a crítica do iluminismo aos monarcas. C. No século XVIII, a Revolução Industrial organizou um cenário econômico homogêneo na Europa e, em contrapartida, reforçou o atraso das nações do continente americano. Não condiz com o texto, né, como enunciado. A modernização política e econômica do século XVIII se deve ao surgimento dos chamados regimes absolutistas. Não, era uma crítica a isso. O iluminismo procurou conciliar a influência cultural da Igreja com a racionalização das instituições políticas. É a letra B. Próxima questão. Assinale a opção que indica o caráter ilustrado das reformas adotadas por Portugal e na Espanha setencentistas. Setecentista quer dizer o quê? Setecentista? 1700? Setencentistas. Deve ser isso. O chamado despotismo esclarecido, nome pela qual alguns monarcas eram chamados alguns monarquias absolutistas do século XVIII, apresentou-se particularmente expressivo na Península Ibérica, tanto em Portugal como na Espanha. Nos dois países, com efeito, as monarquias empreenderam reformas capazes de renovar as economias dos respectivos reinos, sem prejuízo do que era essencial do antigo regime. Assinale a opção que indica o caráter ilustrado das reformas adotadas em Portugal e na Espanha setentista. Ilustrado. O caráter ilustrado das reformas adotadas em Portugal e na Espanha setentista. Vamos lá, letra A. No caso espanhol, as reformas borbônicas, que é isso? Bourbons? Foram mais radicais, pois estabeleceram livre comércio com a abolição do regime de Porto Único em 1717, ao passo que em Portugal o processo foi mais lento, mantendo-se o privilégio exclusivo de Lisboa para o comércio com o Brasil. Não, né? Está falando aí sobre o chamado despotismo esclarecido. Então, B. Nos dois casos, a monarquia combateu e finalmente expulsou os jesuítas de seus domínios ultramarinos ao que se seguiu a abolição dos tribunais da Inquisição, a começar no caso hispânico pelo Santo Ofício de Cartagena de Índias. C. Nos dois casos, houve incentivos à formação de companhias de comércio visual, incrementar os vínculos mercantis com as respectivas colônias americanas, o que não implicou qualquer eliminação do monopólio nem afrouxamento da máquina fiscal metropolitana. Exatamente. Vamos ler de novo? Nos dois casos, houve incentivos à formação de companhias de comércio visual,
incrementar os vínculos mercantis com as respectivas colônias americanas, o que não implicou qualquer eliminação do monopólio nem afrouxamento da máquina fiscal metropolitana. Difícil. Letra D, mas é essa a questão. Letra D, no caso espanhol, as reformas procuraram preservar os privilégios da nobreza tradicional, apesar da extinção das alcabalas, ao passo que a administração pombalina em Portugal chegou a condenar nobres à morte sob pretexto de que tramavam o assassinato de Dom José I. Não. Letra E. Nos dois casos, a ofensiva contra os privilégios da nobreza e clero foi notável, expulsão dos jesuítas, extinção do Santo Ofício, expropriação dos bens do clero, abolição dos morgágios ou maiorazgos e combate implacável aos usos e costumes aristocráticos, com a proibição do porte de espadas e do uso de perucas à moda francesa. Próxima questão, vamos aqui para o texto de John Locke, tá? Do ponto de vista dos bens, aqui, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. O que John Locke quer justificar? Vamos ver. O texto abaixo de John Locke, né, tem características de uma determinada corrente de pensamento, né? A gente já sabe, John Locke, se o homem no estado de natureza tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses igual ao maior e ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonara o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, na maior parte pouco observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que a procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que chamo de propriedade. Propriedade privada, né? Aqui, bora lá. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a letra A existência do governo como o poder oriundo da natureza? Não. Né? B, a origem do governo como a propriedade do rei? Não. C, da onde surgiu o governo? Absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana? Não. D, a origem do governo com a proteção, né? Aquela questão do contrato social, né? Os contratualistas. O John Locke é um dos contratualistas. Proteção à vida, né? Defende a vida, a propriedade privada, né? E os direitos. Letra E, poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. Colocando a liberdade individual acima da propriedade, não. Eu devo fazer o contrário. Próximo texto. O texto sugere que Lord Acton, bora lá, nem o texto seguir referente à história, embora Acton nunca tenha publicado um livro, ele escreveu vários artigos que refletiram seu apaixonado interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e governo constitucional. De acordo com Acton, não podemos entender a história da civilização ocidental se não conseguirmos avaliar o conflito eterno entre a liberdade e o poder. A ideia de liberdade, ele disse, é a unidade
a única unidade da história do mundo e o princípio único de uma filosofia da história, tá? Então, Lord Acton e a História da Liberdade. Então, o texto de Lord Acton sugere o quê? Defendia que o liberalismo precisava tomar o poder para tornar os homens livres. Não, né? Publicado. Ele escreveu vários artigos de acordo com a que não podemos entender a história da civilização ocidental, se não conseguimos avaliar o conflito eterno entre a liberdade e o poder, tá? Liberdade e o poder, o liberalismo e a monarquia. Defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que dá unidade e sentido para a história humana. Exatamente. A liberdade é o que dá sentido à história humana. Vamos ler o resto, né? Se acentuava o combate entre poder e liberdade, defendendo que a tomada do poder era o principal objetivo da história da liberdade. Não, defendia que o poder não poderia corromper o homem, já que suas características virtuosas eram inabaláveis. Letra E. Defendia a liberdade apenas no nível político e no nível econômico, a intervenção maciça do Estado. Próxima questão, cheia de questão sobre iluminismo, né? Bora lá. Para o monarca, o objetivo de governo era o bem comum, né? A preocupação com os interesses, felicidade e bem-estar do povo. Ao assumir o poder, Frederico II, né, muito importante para o iluminismo, a história do iluminismo, adotou uma série de medidas, né? Foi medidas liberais, não foi? Foi Frederico II que foi o primeiro monarca a assumir o poder e adotar medidas liberais. Bora lá? Vou estar pro enunciado agora, tá? Bora. A partir da segunda metade do século tal, na Europa Ocidental assistia à vitória das forças ligadas ao capitalismo. Em outros países, empreendeu-se uma política reformista visando a modernização dos estados pelos respectivos soberanos. A essa política, que variou segundo as circunstâncias próprias a cada país, denominamos de despotismo esclarecido, ou reformismo ilustrado. Ó, tem esse outro nome, né? Reformismo ilustrado, além de despotismo esclarecido. Essa crítica aos monarcas, ao absolutismo. Geralmente, os monarcas esclarecidos adotavam a fraseologia dos filósofos do iluminismo para empreender a modernização de seus estados. Tratava-se de adaptar alguns princípios novos a estados de condições socioeconômicas e políticas atrasadas. Histórias das sociedades modernas às sociedades atuais. No milênio, então bora lá. O apogeu do despotismo esclarecido na Prússia foi atingido no governo de Frederico II, o Grande. Influenciado principalmente pelo ideário de Voltaire, ele acreditava que o rei era o coração, a alma e o cérebro do Estado. Para o monarca, o objetivo de governo era o bem comum, a preocupação com os interesses, felicidade e bem-estar do povo. Ao assumir o poder, Frederico II adotou uma série de medidas, como, letra A, confisco dos bens e as propriedades da igreja, distribuindo essas terras aos nobres. Letra B, elevação dos impostos de captação, sobretaxando os camponeses prussianos, o que aumentou as receitas do Estado. Não. Letra C, abolição das torturas aos presos políticos, concedendo aos prussianos plena liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ó, tema aí. E a fala, né? Frederico II. Essa é a questão. D. Manutenção do regime de servidão e aumento dos direitos proprietários sobre servos da terra. Não, a privilégio aí não é uma medida liberal, tá? É criação de um tribunal de justiça para julgar delitos da nobreza, promulgação de uma constituição baseada em princípios democráticos. Não, ainda não chegou lá. Próxima questão. Vamos ler a pergunta. Acerca do chamado período pombalino, é correto afirmar que, né? Ali no o despotista esclarecido Marquês de Pombal, né?
Ao contrário do que se verificou na monarquia do século XVIII, houve diversos estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram, de alguma forma, pôr em prática certos princípios da ilustração. Ilustração também é um nome para iluminismo. Sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo. Tal foi, em essência, o absolutismo ilustrado. Tá? O rei Dom José I e seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal. Acerca do chamado período pombalino, é correto afirmar que: letra A. Se organizaram as estruturas administrativas por meio da recriação das câmaras municipais e do restabelecimento do poder dos donatários. Não. B. Houve a criação de campanhas de comércio na colônia e estabeleceu-se cobrança de 100 arrobas anuais de ouro para Minas. Né? Queria explorar mais ainda esse Marquês de Pombal. Exatamente, essa aí. C. Se criou um tributo exclusivo para ouro. Quinto, com a intenção de evitar o contrabando e aumentar a arrecadação do fisco português. D. Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além de distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias. Letra E. O Brasil obteve ganhos como o direito de comercializar diretamente com as colônias portuguesas na África, o que significou o fim do pacto colonial. Letra B, né? A criação das companhias de comércio na colônia estabeleceu a cobrança de 100 arrobas anuais. Ok? Próxima questão, é uma questão mais curta, né? Baseado no iluminismo, particularmente Voltaire e os soberanos da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países. Letra A. A uma única política autoritária com medidas de caráter liberal, com grande participação popular. Não. Letra B. O capitalismo que começava a se impor com nitidez. Liberalismo é o início do capitalismo, tá? Praticamente o pré-capitalismo ali. Foi o pré-capitalismo. C. As ideias da ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva participação. Letra D. A modernização mediante grande desenvolvimento comercial, alto índice de urbanização. Não. Letra E. Há uma política modernizadora de caráter liberal e participativo. Não, letra B mesmo, né? É o capitalismo que começava a se impor com nitidez. Próxima questão grande, enorme, né? Dicionário de Rousseau. Vamos lá. Aí, bora ler primeiro a pergunta, para a gente já ler orientada. A enciclopédia, proposta por homens iluministas como Diderot e D'Alembert, foi criticada no contexto francês do final do século XVIII, porque nesse momento o absolutismo e razão significavam o quê? Uma coisa ruim, né? Não, era uma coisa não muito legal. E razão. Foi criticado no contexto francês. Claro que foi, que era um caráter mais liberal. O francês é o pai ali do, tipo, da monarquia, do absolutismo. Então, vamos ler o texto, né? O texto abaixo recupera uma obra iluminista, né, que é a enciclopédia, feita aí por Diderot e D'Alembert, em 1772, na França, intitulado de Enciclopédia Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios. No texto, afirma-se que, na enciclopédia, não havia área de engenho humano que não tivesse sido coberta. Ali se observava a confiança de que os homens eram ou poderiam ser em breve senhores de seu próprio destino, que poderiam moldar o mundo e a sociedade de acordo com suas conveniências e vantagens.
era o poder da razão. Por isso mesmo, a enciclopédia não foi universalmente aceita. Poderes absolutistas, civis e religiosos foram seus combatentes. A enciclopédia, proposta por homens iluministas como Diderot e D'Alembert, foi criticada no contexto francês no final do século XVIII, porque nesse momento o absolutismo e razão significavam. Letra A. Modos de viver compatíveis. Não, né, gente? Não, não, não. Nos quais as novas modernas ideias iluministas eram absorvidas pelos reis absolutos. Não, uma oposta à outra, né? Eles percebiam nelas vantagens de se moldar ao mundo, a forma, de maneira tal qual Diderot em sua enciclopédia, o que possibilitou o advento da monarquia constitucional. Não, né? B. Maneiras de fazer política muito diversas. Significou isso. Para os racionalistas, a política absolutista deveria ser reestruturada ou revolucionada, pois os novos saberes deveriam vir das experiências e das novas ciências, e não de Deus e seus emissários, tá? Então, é isso aí que o iluminismo defende, né? Eles eram mais ateus, mais ciências, e o iluminismo é sobre isso, tá? Por isso que chamam os caras de Illuminates, né? Os Illuminates, porque deve ter uma relação, né? Os Illuminates, o pessoal da Igreja Católica são muito contra os Illuminates, né? Nem sei se existe. E vem dos iluministas, né? Que são contra essa base religiosa para se governar. Seus emissários têm que ter baseado na ciência, né? Acreditam nisso. Letra C. Formas incompatíveis de fazer política, pois o povo francês era governado por um velho monarca autoritário que se mantinha no poder devido à ignorância do povo. Já livros como a enciclopédia seriam a base da nova sociedade revolucionária e anarquista proposta por Diderot. D. Formas de governo inconsideráveis, pois o absolutismo era autoritário e ultrapassado. Já as enciclopédias, os enciclopedistas, como Diderot e D'Alembert, desejavam a derrubada do rei pelos revolucionários comunistas, formadores de ideias socialistas vinculados ao marxismo, quando nem existia aí, né? Tinha muita relação, né? E aí só o marxismo só foi em 1840, né? É, e aí já era antes, né, da Revolução, quase durante a Revolução Francesa, não era? 1700, antes da Revolução Francesa, isso daí, né? Letra E. Maneiras de governar muito distintas, pois os enciclopedistas eram homens de letras, que iniciavam carreiras políticas nas fileiras dos liberais exaltados, e o monarca absolutista era do Partido Conservador Francês. Próxima questão. Penúltima. O autor dessa frase é Voltaire. Não, vamos ver. É proibido matar, e, portanto, todos aqueles que não ser que o façam em larga escala e ao som de trombetas. O autor dessa frase é Voltaire, sempre lembrado por seu discurso irreverente, sarcástico e pela atualidade de suas ideias, embora tenha participado de um movimento intelectual do século XVIII, o Iluminismo que propunha. O Iluminismo que propunha. Letra A. A defesa das ideias absolutistas e o controle da liberdade de expressão dos cidadãos. Não. B. A eliminação de qualquer tipo de propriedade privada e a estabilização da economia. Não. C. Valorização dos privilégios privilégios de nascimento e a crítica aos ideais burgueses de participação política. Não. D. A defesa dos direitos individuais e o fim das práticas centralizadoras. Exatamente. Liberdade de expressão, né? Direitos individuais, Voltaire defendia muito isso.
Letra E, a defesa das reformas apenas no plano cultural e a manutenção dos valores do antigo. Não defendia a manutenção dos valores do antigo regime, era criticado. Última questão, provavelmente a última, né? Última questão, vamos lá. Vamos aqui, ó, Rousseau. Então, vamos lá. Assinala a alternativa em que aparentemente Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O Contrato Social. Vamos lá. O que tem certo aqui sobre o contrato social? Letra A. Cada um é inimigo do outro. Está em guerra com o próximo e por essa razão cria o Estado para sua própria defesa e proteção. Não. Acho que seria mais por Locke, mas não inimigo, né? B. O Estado é uma realidade em si e é necessário conservá-lo, reforçá-lo, eventualmente reformá-lo, reconhecendo uma única finalidade, sua prosperidade e grandeza. Não. C. O governante deve dar um bom exemplo para que os súditos o sigam, através da educação e de rituais. Os homens de capacidade aprenderiam e transmitiriam os valores do passado. Não. D. Que as classes dirigentes tremam ante a ideia de uma revolução. Os trabalhadores devem proclamar abertamente seu objetivo é a derrubada violenta da ordem social tradicional. Acho que não. Letra E. A única esperança de garantir os direitos de cada indivíduo é a organização da sociedade civil, cedendo todos os direitos à comunidade. Tá? Ó, ali o contrato social, minha gente. Contratualistas. É o nome que dá ali o contrato, né? Para que seja politicamente justo e o que o que a maioria decidir, né? Então, aí o bem comum, né? Então, temos a questão de Rousseau, questão de Voltaire, questão sobre a enciclopédia, né, de Diderot e d'Alembert. Aqui nós temos a questão sobre o movimento iluminista ilustrado, né, falando aqui sobre o início, o que é o início do capitalismo. Nós temos aqui a questão do Marquês de Pombal, né, foi um depotista, um exemplo mais próximo aqui de Portugal, tal. Nós temos a questão do percussor aí, do monarca que instituiu algumas leis liberais, foi Frederico II, né, que foi a abolição da tortura de presos políticos, enfim. Nós temos aqui uma questão de Lord Acton, né, que fala sobre a questão do liberalismo, da liberdade de expressão, tá? Fala que tem outra questão falando sobre a origem do governo, né? Aqui é sobre de Locke, nós temos aqui todos contratualistas, praticamente, só faltou Thomas Hobbes aqui, né? Contratualismo de Locke, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de d'Alembert, de Frederico II, de Marquês de Pombal, enfim. Nós temos essas aqui, e aqui do slogan, né? Falado aqui por Eric Hobsbawm, né? E aqui nós finalizamos nossa aulinha sobre iluminismo. Muito obrigada e até a próxima.